Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros, boa tarde, diretor-geral, colegas, convidados. Estamos abrindo a sessão ordinária da reunião do Conselho Superior número 93/2005, de 15 de dezembro de 2015. Eu peço a gentileza e a autorização aos nobres conselheiros, se é possível fazer uma alteração de pauta, tendo em vista que nós temos uma análise no item 3, matéria de um processo. Todos concordam? Então, item 3, matérias, 3.1, análise do processo número 018-012-04.35/13, dígito 0. Anexo processo 00338, traço 39.00/13, dígito 6, que trata da homologação do termo final de contrato de concessão, número PJ/CD/088/98, referente ao polo rodoviário de Caxias do Sul, explorado pela empresa Convias S.A. Conselheira relatora, Eleonora da Silva Martins, e conselheiro revisor, Alcibiades Adil Santini. Passo a palavra, então, à nossa... Pois não. Não, é que, talvez por desconhecimento de Vossa Senhoria e talvez por erro por minha parte, Vossa Senhoria tem que passar a presidência para o conselheiro mais antigo, tendo em vista que Vossa Senhoria é revisor desse processo. Perfeito, perfeito. Eu peço desculpa, eu não ter avisado, eu esqueci agora que eu conversei então, com a... Passo o comando dessa... Por ser o mais antigo. Perfeito. O nosso Obrigado. Conselheiro mais antigo, conselheiro Aires Apolinário. Então, tá, seguindo as palavras do conselheiro presidente, passo a palavra à conselheira relatora Eleonora Silva para tratar do processo 01812-04.35/13-0. Com a palavra, a nobre conselheira. Boa tarde a todos. Do relatório. O presente expediente tem como objeto a homologação do termo final do contrato de concessão número PJ/CD 08898, explorado pela empresa Convias S.A., concessionária de rodovias, referente ao denominado Polo Rodoviário de Caxias do Sul. Em 31 de maio de 2013, o DAER notificou a empresa com o objetivo de estabelecer o termo final do contrato de concessão, com base no julgamento do agravo de instrumento número 500-7177, 24/2013, 404-0000, RS, do TRF4. O diretor-geral da AGERGS, em 4 de julho de 2013, solicitou ao DAER o encaminhamento de todos os documentos necessários à homologação da extinção do contrato de concessão e, em setembro do mesmo ano, o DAER enviou o processo à agência, contendo o relatório de vistoria técnica para o recebimento dos bens. Após a análise da diretoria de qualidade, o processo retornou ao DAER para que fossem juntadas a avaliação e conclusão formal sobre o conteúdo do relatório final e o termo de entrega e recebimento de trechos rodoviários. Foram acostados pelo DAER o relatório específico, elaborado em conjunto com a Dynatest SD, Consultoria e Engenharia Limitada, que apresentou os quantitativos, metodologias e orçamento ao poder concedente dos serviços de recuperação, como intervenções nos pavimentos, na sinalização horizontal, na sinalização vertical e nos dispositivos de segurança. Foram identificadas as obras de melhorias e ampliação da capacidade previstas no projeto básico de exploração e projeto de exploração da rodovia, bem como passivos ambientais de responsabilidade da concessionária. O termo de entrega e recebimento de trechos rodoviários foi firmado em 11 de outubro de 2013 e publicado no Diário Oficial da União em 21 do referido mês e ano. O Conselho de Administração do DAER, em 21 de maio de 2015, expediu a resolução número 4938, apurando o desequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente, após o encerramento do contrato de concessão. Em 20 de agosto de 2015, o processo retornou à AGERGS e foi analisado pelas diretorias jurídica de tarifas e de qualidade, que elaboraram a informação conjunta número 03/2015, referindo que a Convias ajuizou diversas ações
nas quais discute-se praticamente todos os aspectos da execução do contrato de concessão em tela, razão pela qual opinam pela homologação tão somente do termo final do contrato de concessão, ocorrido em 31 de maio de 2013. É o relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Não tendo nenhuma das partes, retorno a palavra para a fundamentação à conselheira Leonora. Da fundamentação. Nos termos da Lei 10.931 de 97, artigo 4º, inciso 4, compete à AGERGS homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento. A matéria, de cunho eminentemente técnico, restou examinada pelas diretorias da agência na informação conjunta elaborada, a qual me reporto e faço alguns destaques. Nos termos do parecer técnico da agência, a homologação é ato administrativo vinculado de controle da legalidade, não havendo qualquer apreciação de conveniência e oportunidade. O termo de encerramento contratual foi encaminhado pelo DAIR e recebido pela empresa em 31 de maio de 2013. O termo de entrega e recebimento de trechos rodoviários foi publicado no Diário Oficial da União em 21 de outubro de 2013. A execução contratual encontra-se amplamente judicializada em diversas ações em que são partes o Estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, o DAIR, a União Federal, a ANTT e o DENIT, nas quais são discutidos o atingimento dos padrões de qualidade, investimentos, reajustes e revisões tarifárias. Diante dessas questões, a homologação por parte da AGERGS refere-se tão somente ao termo final do contrato de concessão, ocorrido em 31 de maio de 2013, e a consequente cessação de todas as atividades integrantes da operação nas rodovias concedidas. Assim, voto por homologar apenas o termo final do contrato de concessão, número PJCD 88/98, explorado pela empresa Convias S.A., concessionária de rodovias, ocorrido em 31 de maio de 2013, e a consequente cessação de todas as atividades integrantes do objeto contratual da concessão. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Leonora. Passo a palavra da revisão, o conselheiro Alcebiades Santini. Conselheiro revisor. Item 4, da revisão. Em conformidade com o disposto no artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto da conselheira relatora. Obrigado, conselheiro. Para a discussão a matéria, conselheiro João. Não. Conselheiro Isidoro. Então, vamos passar para a votação. Conselheira Leonora. Mantenho o voto. Tem voto. Conselheiro Santini mantém. Conselheiro mantém. Conselheiro João. Com a relatora. Com a relatora. O conselheiro. Então, está aprovado então, o voto da relatora Eleonora Silva Martins. Passo a presidência ao nobre presidente Santini. Peço desculpas, porque eu deveria avisá-lo. Nós que agradecemos pela sugestão. Muito obrigado. Item 1, apreciação das minutas das atas número 90 e 91. Submeto a apreciação e aprovação da ata número 90, 2015. Alguma contribuição, correção, ajuste? Podemos aprovar? Por mim, Aprovado. por mim, sim. Aprovado. Obrigado. Ata número 91/2015, mesmo procedimentos. Por mim, está aprovado. Pois não, conselheira presidente. Eleonora? Na linha 21, Item? linha 21. Aprovado pelo CETEM, mas eu entendo que seria o CETM, no lugar de SETN, seria o Conselho Estadual de Tráfego Metropolitano, seria CETM. E o mesmo na linha 26. Tá. E depois, das linhas 28 à linha 32, eu acho que isso, essa conclusão está mal posta. Acho que isso é de um outro processo, não confere
com o assunto votado. Então, diante disso, acho que a ata não tem condições de ser aprovada. Qual é? 28 a 28 a 32. 32 se referem, entendo, a outro processo e não esse que foi votado. Sim, senhor presidente, porque a decisão foi por conhecer. Esse é outro processo, conselheiro. Qual é a correção que eu não entendi, por gentileza? Teria que ter o voto. Aqui estamos nos referindo ao voto do processo 20.16.39.00.15.3. E essa conclusão é de outro processo, não se refere ao tema votado. Esse texto não confere com esse processo. Tá bom. É o número 2. O 1 e o 2. 1 e 2? Isso é do processo do catamarã, não é do processo da... E qual é a sugestão da redação? É só Que fazer seja colocado o voto correto aqui, Correto. só que eu não tenho o texto do voto, então acho que não temos condições de aprovar essa ata. Perfeito. Eu Então, concordo com a isso, parecer da perfeito. conselheira. Eu acho que é procedente, então a minha sugestão é que essa ata não seja aprovada, seja feita a correção e apreciada essa nova redação e aprovação na próxima sessão. Ok? Podemos aprovar sim? Todo mundo concorda? Aqui em cima. Conselheira Eleonora, autora da sugestão, concordamos então de fazer os ajustes e a correção necessária, suspende a aprovação e submete na próxima, uma das próximas reuniões desse Conselho. Ok. Registrado. Então, item 2, comunicações. 2.1 está pautado para o dia 5 de janeiro, achando que era dezembro, sessão número 1/2016, a análise do processo número 001163-39.00/15.5, que trata do recurso do usuário Vicente Riva contra a RGE pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. 2.2. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo número 002366, 39.00/15, dígito 7. Conselheira, vou simplificar, né? Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor João Nascimento da Silva. O segundo processo, número 002362.39/0015, dígito 6, conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheiro revisor Alcibiades Santini. Aqui só registrar que esse processo já foi distribuído, né, em data anterior, então apenas aqui para registro de ata e procedimento normal. Processo número 002359-39.00/15, dígito 3, recurso do usuário Isaías Menezes contra a S-Sum, conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Item 2.3. Recebimento do convite do governador do Estado para a solenidade de assinatura do decreto de concessão do Fundopem RS e Integrar RS, a realizar-se no dia 17 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, no Salão Negrinho do Pastoreio, em Porto Alegre. 2.4. Recebimento de convite do governador do Estado para a solenidade de lançamento do programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, a realizar-se no dia 16 de dezembro, quarta-feira, às 14h30, no Salão Negrinho do Pastoreio, em Porto Alegre. Item 2.5, recebimento do convite do governador do Estado para a solenidade de abertura oficial do projeto Verão para Todos, a realizar-se no dia 19 de dezembro, sábado, às 10 horas, na Avenida Beira Mar, Praça do Farol, em Capão da Canoa. 2.6, recebimento de convite do presidente do Tribunal de Contas, César Miola, para a sessão especial de posse da nova administração da Corte de Contas, a realizar-se no dia 16 de dezembro, quarta-feira, às 11 horas,
no auditório Romildo Bolzan, do Palácio Flores da Cunha, em Porto Alegre. 2.7, recebimento do convite da Escola do Governo para a reunião do Comitê Pedagógico e Comitê do RHS, a realizar-se no dia 15 de dezembro, na presente data, com início às 14 horas, no auditório da Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos, _FDRH. 2.8, recebimento do convite do governador do Estado para a solenidade da assinatura do projeto de lei 305/2015, que cria o sistema administrativo de conciliação e mediação a realizar-se no dia 17 de dezembro, quinta-feira, às 14h30, no Salão Negrinho do Pastoreio, em Porto Alegre. Esses são os assuntos relacionados às comunicações. No item 3.2, nós temos assuntos gerais. 3.21, processo... aliás, antes de ler isso aqui, fiquem aberto aqui o convite a todos os conselheiros e aos diretores, o diretor atual e o diretor futuro, para participar de qualquer evento isoladamente ou em conjunto com o Conselho. No item 3.2, assuntos gerais, temos 3.21, processo número 009768, traço 04.35/12, dígito 6, que trata da concessão da estação rodoviária do município de 3 de Maio, na terceira categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de não homologar o contrato. O relato será do nosso diretor geral, Dr. Manjon, por gentileza. Boa tarde, senhores conselheiros. Esse é um processo de estação rodoviária, processo de homologação. Ele segue o rito sumário previsto na Resolução 1223, de agosto de 2012, tá? E ratificado na sessão 38 do Conselho Superior de julho de 2015. Tá? Esse processo, ele foge um pouco ao normal, né, que normalmente os processos vêm para homologação. Este, entretanto, segundo a análise do parecer jurídico, houve um problema na tramitação desse processo, que ele foi licitado como segundo, foi feito edital como segunda categoria. No meio do caminho, se fez uma observação no processo que a estação rodoviária era de terceira categoria, se acertou o objeto da licitação para a terceira categoria, mas ele continuou com o edital modelo das de segunda categoria. E depois, a apreciação e o julgamento foi todo como se de segunda categoria fosse. Tá? Então, esse é um problema que vem lá do começo, desde o começo da licitação, né? E a Diretoria de Assuntos Jurídicos, diante disto, opina por não homologar o contrato AJCC 00915 e por devolver o processo ao DAER para fins de adequações dos trâmites legais, com vistas à outorga de concessão de serviços de estação rodoviária de terceira categoria no município de 3 de Maio. Quer dizer, o processo foi todo feito como de segunda categoria, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, já que nós temos um novo presidente, e esclarecer esse processo das estações rodoviárias foi, como o senhor gosta de dizer, um processo na qual a AGERGS reuniu todos os atores, o DAER, a PGE, a CAGE, né? E a gente estabeleceu, depois de várias reuniões, o Conselho Superior homologou editais padrões para primeira, segunda, terceira e quarta categoria. Isso mais ou menos ocorreu em 2012. E, desde então, o DAER vem adotando esses editais padrões
e fazendo as licitações. Então, isso foi um processo que a gente conseguiu agilizar muito, em vez de a gente ficar homologando edital por edital, a gente conseguiu homologar um edital padrão para cada uma das categorias. E, nesse, entretanto, deu um problema que eles adotaram um modelo para uma estação rodoviária que era de outra categoria. Então, esta é o que está posto neste processo de 3 de maio. Perfeito. Muito obrigado, diretor. Eu submeto a proposta do diretor para apreciação dos conselheiros componentes desse Conselho Superior. Só uma... Desculpa. É pela idade aqui. Pela idade. A idade é a Jergs, né? Eu estou de pleno acordo com, se realmente o fato, como colocou o diretor-geral, acho que não tem por que aprovar. Estou de acordo com a decisão jurídica. Perfeito. Conselheira Eleonora? Eu só queria um esclarecimento se o encaminhamento para retornar para adequação significa que a necessidade de haver nova licitação ou é apenas uma necessidade de adequação do contrato? Não. Tá certo. Ok. Não está escrito a informação, mas eu acho que vai ter que listar de novo. Não sei se consegue salvar. Também. Muito bem. Conselheiro João? Voto com o relato. Tá. Também. Então, por gentileza, vamos então, já temos 2 votos. Eu também já voto votou. Eleonora vota com o diretor com essa ressalva? Ou apenas... Sim, acolho o encaminhamento da Diretoria de Assuntos Jurídicos. Perfeito. Então, aprovado por unanimidade. Item 3.2, deliberar sobre o período de recesso do Conselho Superior. Eu gostaria de ouvir, né, os mais antigos aqui na Jergs, não os mais velhos, mas mais ou menos para relatar essa deliberação, assim, até para socializar essa tradição, né, de recesso do Conselho Superior. Gostaria de ouvir antes para depois fazer a deliberação final. Olha, isso fica, normalmente se tira da semana de Natal, ou antes, por exemplo, o ano passado se tirou, a última data foi dia 18, depois houve uma questão do catamarão, o presidente Carlos chamou extraordinária 2 ou 3 dias mais, né, mas foi até o dia 18 ano passado. Né? Não sei se desculpe, vamos ver se... Dia 17. Sugestão pode ser dia 17, a última ou 22... E voltaríamos dia... Voltaríamos em 5. fevereiro, né? Em janeiro. Janeiro. Voltaria no dia 5 de janeiro. Aí fica caro. Senhor presidente, tem uma proposta. Pois não. Vamos mais ou menos uniformizar com os tribunais que funcionam no nosso Estado. Tribunal de Justiça do Estado e Tribunal de Justiça Militar. O recesso inicia 20 de dezembro e conclui-se a 20 de janeiro. Tribunal Regional do Trabalho, 20 de dezembro, inicia-se, conclui 20 de janeiro. Tribunal Federal da 4ª Região, inicia-se em 20 de dezembro, vai a 20 de janeiro. Tribunal de Contas do Estado, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Tribunal Regional Eleitoral, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Ministério Público, 20 de dezembro a 6 de janeiro. Assembleia Legislativa, 23 de dezembro a 31 de janeiro. Lidos, então, o que está estabelecido por esses poderes, eu proponho que o recesso se inicie aqui, dia 20 de dezembro, e conclua-se a 8 de janeiro. A 8 de janeiro. 8 de janeiro. Essa é a proposta. Eu acho que achei interessante, né? Porque tem um parâmetro, né? Um balizador e daria uma sustentação, uma referência. Nós estamos ampliando um pouquinho dentro da tradição, mas eu acho que eu vejo com bons olhos. Eu, sinceramente, acho que gostaria de ouvir outras opiniões e depois apreciamos. Né? Nós temos uma situação que é cultural, né? De um período menor, porém agora com uma visualização e uma exemplificação de um período um pouquinho mais estendido.
Conselheira Leonora, depois vamos... Nosso presidente, Aires. Sua opinião? Eu não tenho nada contra. Tá. Conselheira? Eu concordo com a proposta do conselheiro João de flexibilizarmos né, um pouco mais aí o nosso período de recesso. Comparado com os demais conselhos, não estamos flexibilizando, somos mais limitados. Mas o que me preocupa um pouco é o funcionamento da casa. Estamos deliberando sobre o recesso das sessões do conselho, né? Como é de praxe, isso tem sido deliberado aqui pelo conselho, como vai ser o funcionamento das nossas sessões. Me preocupa um pouco a questão do funcionamento do resto da casa. Entendo que não é bom que a gente, né, encerre totalmente as atividades, mas talvez a gente possa estabelecer uma flexibilização para todos os servidores, né, para o funcionamento em geral, de se organizarem em plantões para que não feche nenhum setor nesse período então, assim, de certa forma, possa haver um recesso também dos servidores, claro que sempre cuidando que os setores se organizem para que haja um plantão, né, porque o setor não feche, para que a casa não deixe de funcionar, apesar de não estar havendo as sessões do conselho. Não sei se é... Obrigado, conselheira. Permite? Claro. Hoje, já quando se tira esse prazo, sempre tem um acordo aqui, que trabalha uma turma uma semana, outra turma a outra semana. É isso, né? A casa permanece aberta, mas não diria plantão, diria de turmas, que é a mesma coisa. Acho que isso poderia ser estendido até o dia 8, a casa não fecha. A questão aí, a direção geral vê como é que faz com os seus diretores, a casa fica. Então, uma semana um pessoal fica em casa, outra semana volta. Perfeito. Ou vai aqui, sempre se abre à tarde, pela manhã, não me lembro como é que era. Se abre só um turno. Continua a mesma coisa como era antes, só estendendo o prazo. Perfeito. Que vai dentro dessa proposta. Conselheiro Isidoro. Eu não entendi bem a proposta do conselheiro João. Se me fala, o senhor falou do dia 20 de dezembro. 8 de janeiro. 8 de... 20 de dezembro é um domingo. Pois é. Começaria, na realidade, começaria na segunda, dia 21. E o dia 8 de janeiro é uma sexta-feira. Perfeito. Está incluído ou sexta-feira volta? Não, volta. Volta na segunda. De imediato. Até. Sexta-feira. Sexta. É sexta, dia 8. Aí volta na segunda. Mas até. O 8 inclui. O 8 inclui. Aí voltaria uma segunda. Eu só, para entender, para quem está chegando, esse período que, uma vez deliberado por nós, proposto que há uma tendência de aprovação pelo conselheiro João, estende-se para toda a casa. É isso, Leonora? É a minha proposta, porque o que... Com aquela observação, né, que haja, para não correr nenhum risco, que haja, e aí sobre o comando de cada líder das unidades, que haja plantão, né, nesse período, e a casa não fica acéfala. Com esse cuidado. Agora, talvez a gente tenha que esclarecer assim, como vai ser esse funcionamento, porque a gente tem uma regra na casa. O revezamento que o conselheiro Aires falou, que é feito hoje em turmas, exige um acúmulo de horas prévias para que seja feita essa compensação. Como estamos definindo agora um novo período de recesso, talvez isso não seja possível. Então, só para deixar claro que vai ficar seria... um débito em horas. Então a gente não pode prejudicar também os servidores que não se prepararam para esse período maior, né? Então, talvez possa ficar estabelecido apenas a questão de observar o plantão das unidades. Não sei se... Eu acho que já dá para encaminhar. Eu vejo assim como justo e respeitoso, né? Perante o externo, isso é importante, e perante também o registro formal, isso é uma tradição no serviço público, do modo geral, não só nos exemplos do conselheiro, no caso da esfera federal, a gente, de direito, não possui esse recesso. E a justificativa de direito, exatamente, é o banco de horas, etc. Então, tomar apenas esse cuidado, né, para a gente poder não só sustentar,
mas ser coerente entre discurso e prática. Só esse detalhe. Então, acho que vou encaminhar. Seríamos, então, a proposta do conselheiro João, o recesso começaria dia 20, né, coincidentemente é um domingo, mas dia 20, e incluiria o 20 de dezembro e até, ou seja, incluso 8 de janeiro. É claro que a instituição segue normalmente, né, quem está em chefia, etc., vai ter que também dividir com o seu par. E os colaboradores idem. E caso tiver uma emergência, isso eu gostaria de deixar claro, uma situação atípica, como foi o ano passado, provavelmente o Conselho Superior vai ter que se posicionar e fazer um convite, né, barra convocação para uma sessão talvez extraordinária. Mas esperamos que essa situação seja tranquila. Então, se todo mundo concorda, vamos a uma votação. Conselheiro Aires. Estou de acordo com a proposta. Conselheira Eleonora. De acordo. Conselheiro João. De acordo. Conselheiro. Presidente, Tá bom. só mais uma Claro. proposta ainda nessa questão do recesso. Lembro que o ano passado acertamos e ficou deliberado na casa que nos dias 24 e 31, cujo expediente do Estado inteiro é até o meio-dia, é apenas no período da manhã, Perfeito. acabamos deliberando ano passado que não havia necessidade da agência funcionar nesse período, não precisaria haver o plantão nesse dia, 24 e 31, porque o Perfeito. o Nem o expediente... plantão, Nem o plantão, porque o expediente Perfeito. é só matutino. Aí, inclusive, haveria dispensa, né, dos outros serviços Isso. contratados, recepção e segurança, enfim. Perfeito. Fecharia nos dias 24 e 31. Também é mais Ótimo. uma proposta, Perfeito. exemplo do que fizemos o ano passado. Ótimo. Mantém, então, a proposta inclusa aí os dia 31 e os dia 24. Mais algum assunto em tema geral? Só queria comunicar aos presidentes, os nobres colegas, que eu, a partir de amanhã, estou tirando férias. Estou de férias, a partir de amanhã já estou perfeito. com prazo aí, mas estou à disposição do presidente. Se precisar para alguma coisa, Ótimo. não vou viajar, ficar na cidade. Muito obrigado. Só me convocar. E a segunda seria, como sugestão ao presidente, aos conselheiros, porque, como viu hoje, o nobre conselheiro presidente tomou posse e tem alguns processos para trás. O que normalmente se faz? Os processos do presidente, quando assume, o que ele é relator ou revisor, ele passa para outro conselheiro. Por exemplo, eu, quando assumi aqui, eu tinha alguns processos meus, eu passei para o conselheiro Carlos. Normalmente, sempre é a tradição de se fazer isso. Então, eu sugiro que os processos que Vossa Excelência for o relator ou o revisor, que passe para o conselheiro Isidoro, está chegando agora, pegar um pouco mais de trabalho. E quando tiver, for Isidoro, se já tiver algum sorteado... Normalmente daí entra na planilha de visualização. Sim, mas o que ele é relator, que está para frente. Tem alguns para frente, não tem? Ou está zerado hoje? Não. Hoje zerou, já fizesse. Então está ótimo, melhor. Parabéns, então, à casa, que foi mais rápida e eficiente, como sempre. Não, está zerada a distribuição, né? Sim, eu digo, mas eu digo o seguinte, tem processo que ele é relator ainda. É isso que eu estou me referindo. Os processos que ele é relator, passa para o Isidoro, ok? Bom, então tá. Então eu retiro o que eu disse. E não, vou me meter nisso, porque o ano passado foi passado. Se me permitir, nós consultamos com a Estela, inclusive, o regimento. O regimento permite as duas coisas: passar ou passar o comando da presidência para um conselheiro mais antigo da casa. Foi o que nós fizemos hoje. E eu achei, assim, por bem, até porque está sobrecarregado, eu permanecer, não tem problema nenhum, né? A maioria estão deliberados, só vai entrar em pauta, e eu acho que é uma questão também de não sobrecarregar os colegas. Então, regimentalmente estamos amparados, e eu acho que é uma coisa mais de respeito mesmo, assim, para não sobrecarregar. Então eu retiro a minha proposta. Não, perfeito, tá bom. Eu tenho... Pois não, diretor. Ah, tá. Muito bem colocado pelo diretor. Aqui na comunicação, item 2.1, Estela, está pautado para o dia 12 de janeiro, não dia 5. Perfeito. Eu apenas tenho uma proposta e uma consideração final. Não sei se os demais conselheiros têm alguma colocação. Não? Conselheiro João?
A proposta, nós temos uma situação de transição, né, de direito, os diretores continuam sendo os diretores que aqui estão, o nosso diretor-geral, etc., mas culturalmente foi colocado pelos dois diretores, no caso específico do exemplo, os dois diretores geral, de talvez na próxima reunião, que seria agora dia 17, mesmo que o ato ainda não seja publicado, que pudesse haver esse acordo entre os dois e o diretor nomeado, o futuro diretor de direito, pudesse participar da mesa já como diretor-geral. Eu sempre digo o seguinte, uma coisa é a situação de fato, a outra de direito, mas a tradição da casa era isto. Hoje, inclusive, o próprio Manjon fez uma solicitação que ele gostaria que o Odair ficasse. Digo, não, vamos primeiro consultar o conselho, então eu não vejo nenhuma situação de apressar, mas submeto esse assunto se na próxima o novo diretor assume depois do ato publicado, né, ou ele já participa como diretor junto ao Conselho Superior. Posso dar minha opinião? Claro. Desculpem os mais antigos, mas eu acho que se deveria seguir a regra que é feita para o conselho. O conselheiro só assume depois de publicado o ato. Perfeito. Foi a minha opinião primeiro, né? E eu não vejo porque todos são colaboradores, né? Então não vejo nenhum momento de apressar. Eu não teria nem botado isso em pauta aqui, né? Mas pela insistência do nosso diretor-geral, ele diz, não, Santini, mas culturalmente, né? A gente fazia isso aí. Eu digo, olha, o ato é concluído depois de, né, assinado e publicado. Não, senhores conselheiros, há uma certa prática na casa que, no momento que o conselho delibera pela troca do diretor-geral, o diretor-geral aprovado, ele já, apesar de oficialmente ele não ter sido publicado no Diário Oficial ainda a sua substituição, ele, como se fosse um conselheiro ad hoc, né, ele sentaria aqui, participaria, deliberaria junto com os conselheiros, debateria, porque ele já estaria, na prática, começando a exercer suas atividades. Então, eu vou dar todo o meu apoio, mas eu acho que seria até para o próprio diretor começar a exercer as atividades, já que é o escolhido pelo conselho, né? Então, eu acho que seria o mais adequado. Mas Tem duas propostas, então... Só queria... Isso que o diretor falou é a prática da casa? É a prática da casa. prática. Então eu retiro a minha opinião. Como eu sou novo Então tem aqui, uma não proposta conheço essa única. situação. Aliás, muito elegante por parte do diretor-geral. Demais conselheiros têm alguma contraproposta? Tem duas. Acata-se a cultura... Eu não vejo, acho que está tudo em casa, transição tranquila que está havendo, não vejo problema nenhum. Agora, o que colocou o diretor-geral, realmente, a prática da casa sempre foi essa, entende? Porque sempre, às vezes, demora, às vezes vem em seguida, então, para não atrasar os trabalhos e tal... Eu entendo que, a partir do momento que o Conselho já aprovou os novos nomes e já deliberou essa mudança, talvez ficar aguardando a parte burocrática, que, às vezes, o conselheiro Aires sabe bem, às vezes isso demora além do nosso... Né, da nossa expectativa, e talvez isso atrapalhe um pouco o andamento. Acho que seria mais produtivo já estarmos atuando com a nova direção, já que já foi deliberado por esse conselho. Mas não vejo problemas também em continuar com o diretor antigo. O entendimento é de que há que cumprir as normas que a Casa dispõe, que é a segurança jurídica que vai nos nortear aqui. Então, nós temos duas posições. Eu voto em sentido contrário. Perfeito. É uma posição do conselheiro João, que aguarda-se a conclusão efetiva do ato perfeito, né, publicado, e a proposta do nosso diretor e os demais conselheiros. Desculpe, eu assumo a proposta do diretor, que ele não pode fazer a proposta. Tá, desculpa. Então, eu concordo eu assumo a proposta do diretor-geral. Então, a do conselheiro Aires. Então, vamos fazer o seguinte, vamos votar. Quem concorda com a proposta do conselheiro Aires, se manifeste registrando seu voto. Eu concordo. Concorda, Leonor? Concorda? Não. Diverjo. Diverjo.
Eu me abstenho. Não, é só que aqui nós não, só uma questão, não tem abstenção. Aqui nosso regimento não permite. Em atenção à atitude simpática do diretor, eu concordo com a proposta dele. Acho que a atitude dele foi simpática, embora não seja, conforme o conselheiro João diz, não seja legal, no estrito sentido da palavra. Mas eu concordo com a proposta dele. Com a proposta do conselheiro Apolinário. Então, nós temos 3-1. Não tem problema. Eu vou registrar meu ponto de vista, tá? Não se altera. Eu estaria na linha do nosso conselheiro João Nascimento. Mas tudo bem, resultado final 3-1. Então, na próxima reunião do Conselho, o nosso diretor Odair assume o posto. Apenas uma consideração final, hoje eu estou estreando numa nova gestão, ratificar aqui o nosso desejo de muito respeito, de muito compromisso, de ouvir a todos, ter o contraditório, dentro da linha que só erra quem faz, a questão de ordem sempre muito bem-vinda, né, a correção e os ajustes, muitas vezes, da coordenação também de uma reunião do Conselho é importante. Então, liberdade total, compromisso total e defender uma bandeira única que se chama-se Agergs. Muito obrigado e boa tarde a todos.